Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Estamos aqui com Fernando Gameleira. Fernando, vamos falar um pouco da nossa região. Temos aqui Campos dos Goytacazes, temos aqui perto Macaé, locais reconhecidamente conhecidos no Brasil como fortalecidos economicamente por causa da exploração do petróleo. Mas a crise também chegou a esses municípios. Campos, por exemplo, em novembro do ano passado, pegou um empréstimo aí de quase 250 milhões, com juros de quase 60 milhões. Agora, na Câmara de Vereadores de Campos já aprovou mais um empréstimo de até 1 bi, mas o Joaquim Levy parece que cortou um pouco essas esperanças aí, proibindo um pouco do endividamento dos municípios e estados. Mas Macaé primeiro, depois Campos. Macaé sempre foi a princesinha aí, um oásis para grandes empreendimentos, para grandes trabalhos. E a Globo e outros canais já fizeram várias reportagens mostrando uma certa queda na parte empregatícia. Fala um pouquinho do ponto principal dessa queda e o que essas pessoas podem fazer para, de repente, se manter, não no mesmo emprego, mas sobreviverem, pelo menos, dentro da média do que se esperava. A situação é bem crítica, né? Acho que não dá para negar isso, porque esse Eldorado foi pensado num cenário e também houve muita irresponsabilidade, né, por parte de governantes e tudo. Não vejo muito como prepará-los para essa demissão, né? O que eu acho que pode ser feito, eu já vi isso em outros estados, por exemplo, como o Espírito Santo, é você capacitar essas pessoas fazendo treinamentos na questão empresarial, empreendedora, para que elas, pegando algum dinheiro das suas indenizações e elas tendo a vontade, o desejo de montar um negócio, elas estejam mais preparadas. Eu acredito que essas demissões elas vão gerar, inevitavelmente, um número maior de pessoas arriscando empreender algum tipo de negócio, mesmo que pequeno, né? Isso, se houver uma preparação desse funcionário para isso, ele aumenta a chance dele dar certo. Se não houver, ele pode pegar essa indenização e agravar ainda mais o seu problema. Acredito que nós vivemos em ciclos, né? O problema foi que esse ciclo do petróleo aqui na região, as pessoas só enxergavam ele como um ciclo eterno, né? Pré-sal e por aí vai, né? E a partir do momento que abalou-se essa estrutura, né, a gente percebe aí que trouxe também com isso muita pobreza, muita desilusão, muitas pessoas que largaram suas cidades para vir para cá, mas isso é assim em qualquer lugar, né? Serra Pelada foi assim, né? Você tocou em um ponto importante. Me criticaram, hoje já não criticam tanto, que eu disse que Campos sempre foi uma cidade pobre. Campos é uma cidade milionária, cidade dos royalties. Aí eu sempre faço aquela pergunta, você paga as contas da sua casa com uma verba finita ou uma verba que você tem fixa? O royalties sempre foi uma coisa que um dia iria acabar ou ser alterado, nós estamos pendurados com uma liminar no Supremo. E descobriu-se que a renda per capita de Campos é menos de R$2.000 se você tirar os royalties, comparado a países aí bem fracos. Por que o gestor não pensou em tentar incentivar as verbas fixas com IPTU, INSS, e alimentou a vida inteira o sonho do royalties? É um projeto de poder de muitos deles? Eu não tenho a menor dúvida, né? Eu acho que se enganar ou enganar as pessoas faz parte de um projeto de poder, né? A gente viu isso na Alemanha nazista. Sim. Né? Que o cenário que levou ao nazismo, ele foi construído muito antes daquilo, né? Então, inclusive numa baixa estima da população. Uma baixa estima, e aí já com perseguições a judeus e por aí vai, né? Então eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Porque a gente está vendo agora, por exemplo, nas redes sociais, os extremos, né? A gente vê pessoas atacando o PT, o Lula e tudo por tudo que fizeram de errado e fizeram mesmo. E também tem os extremos, né? Que são as pessoas que defendem com unhas e dentes, independentemente daquilo que elas estejam sofrendo. Se bem que agora eu começo a ver um pouco diferente, né? Porque a situação se agravou de um jeito que hoje até as pessoas que eventualmente defendiam o governo atual estão aí nas ruas, sendo a cidade do Rio está tendo muita greve, muitos, né? Eu fico pensando assim, até quando as pessoas vão apoiar
independentemente delas estarem sendo afetadas, né? Eu acho que quando está tocando nelas mesmo, a coisa pode mudar. Eu acho que o verdadeiro posicionamento político é esse, né? Porque tem muita gente que muda de ideia rapidamente quando ela é afetada. Agora, o que eu vejo assim, eu não acho que o Brasil vai fechar, eu não acho que a cidade de Campos vai falir, né? Eu acho sim que nós vamos ter que passar por uma situação de reestruturação. Agora, eu não sei você, mas eu, por exemplo, no meu Facebook, eu tenho quase 3 mil pessoas como amigos, entre aspas, e eu vejo pessoas viajando para Dubai, para Nova York, para Austrália, fazendo tour pela França, a crise não tá com todo pela mundo, Europa. Né? Eu fico imaginando, né? O dólar bateu 4, aí no dia seguinte tem 3 conhecidos meus que estão aí viajando pelo mundo, aqui na América do Sul. Alguns dizem que agora o problema não é comprar passagem, é ter o dinheiro para ficar lá, né? Porque a passagem, de certa forma, o cara financia, né? Paga a prazo. Agora, acho sim que vai ser um pouco, até esse cenário começar a melhorar. Né? Antes de 2017 não melhora, né? Acho pouco provável. Não quer dizer que... Teremos um ano eleitoral, então, para aqueles que trabalhavam com massa de manobra econômica, com uma eleição difícil. Nós vamos ter um ano difícil eleitoral, apesar de não serem eleições majoritárias, né? Mas nós vamos ter um ano difícil. Acho também que tanto os políticos vão estar com mais cuidado... Teremos a majoritária para prefeito, né? É para prefeito, mas não é para presidente, né? E tal. Nem governador. Então, o ano mais difícil porque as empresas vão estar com mais cuidado no financiamento das campanhas, então nós vamos ter campanhas mais pobres, né? Porque a gente já viu que hoje até o dinheiro que é oriundo de propina, ele é um dinheiro legalizado, entre aspas, né? Porque ele vem através de consultorias e por aí vai. Mas nós vamos ter um ano mais difícil, as pessoas vão estar com mais cuidado. E eu, sinceramente, estou curioso para saber como que a população vai reagir a tudo isso. Né? Porque a gente tem uma grande parte da população que vota através de uma escolha muito superficial. Né? É aquela escolha do amigo, não consegue enxergar naquele político que está construindo um caminho, né, de seriedade, de ética. Mas essa desconstrução é muito difícil. Eu tenho oportunidade, uma oportunidade de uma experiência que eu valorizo muito, de visitar as localidades. Eu observo que parece que há um orquestramento todo vil, vou colocar essa palavra mesmo, de manter 30% naquela situação. Sim. Para que essas pessoas possam manter algumas pessoas no poder. É como se eu desse independência e eu tivesse que mudar o meu modus operandi. Então vamos deixar doses homeopáticas, mas vamos manter aquela pessoa na pobreza. Isso aí é a política da miséria, né? Você concorda com isso? De forma alguma, né? Eu acho que isso aí é uma... Não concorda no sentido que isso existe? Existe, claro, né? Antigamente distribuía-se dentadura, né? Hoje o cara paga o tratamento da pessoa, né? Agora, eu acho que isso aí é o pior do retrato do nosso cenário político, né? Porque, agora, eu acredito também muito o seguinte, cara. Muitas pessoas reclamam da falta de ética, né? Do povo brasileiro, dos políticos. Mas eu acho que a ética ela está nos pequenos detalhes. Sim, né? Com certeza. O cara que reclama do político, muitas vezes é o mesmo que ultrapassa pelo acostamento. É o que você faz sem ninguém ver, né? Justamente, mas assim, isso não pode ser relativizado, entendeu? Então, olha com quem você está falando. Isso aí. Então, o cara reclama do político, mas se ele tem a chance, ele fura a fila, ele passa pelo acostamento, ele dá propina para o guarda, né? Ele faz parte dessa engrenagem de uma certa forma. Então, eu acho que a nossa sociedade só vai mudar quando todos entenderem que tem que haver respeito em tudo. Né? Eu sei que isso é uma coisa utópica, mas eu também não desisto disso. Eu acho que a gente tem que ter negócios mais éticos, né? Negócios mais saudáveis, parcerias em todos os níveis, pessoais e empresariais e profissionais, também pautadas pelo respeito e pela ética, porque chega, né, da gente trabalhar com pessoas que só querem se dar bem. Né? E eu acho que quando a gente fala de empreendedor, o empreendedor mesmo, aquele que gosta de empreender, o que dá prazer para ele é ver o negócio dele crescer, ver o negócio dele melhorar a vida das pessoas, impactar na sua localidade. É isso que o empreendedor gosta. Por isso. Não é só o dinheiro é uma consequência. E a gente percebe, por exemplo, essas pessoas que hoje estão envolvidas aí nesse petrolão, essa coisa toda, o que motivou
essas pessoas foi o dinheiro, foi o lucro, né? O que elas conseguiriam acumular, não um projeto... Rasgando até históricos, Isso, belos históricos. Não um projeto de construção de algo. O empreendedor ele nunca vai ver só o dinheiro. Se uma pessoa hoje está investindo aqui em Campos, está reestruturando o negócio, né, como está acontecendo aqui agora, eu acho que é porque ela acredita que possa ver esse negócio impactando positivamente na sociedade. E não apenas, vou construir uma rede de TV, eu vou construir um canal de comunicação para me dar bem, para ganhar dinheiro. Porque isso não vai à frente, isso tem uma data de validade. Não, uma data de validade. Fernando, outra questão que eu queria comentar com você, a política colocada em parceria com a economia, a política social, o Brasil avançou na política social? Você acha que hoje nós temos pessoas mais capacitadas, o nível social, o poder de compra dessas pessoas melhorou? Olha, eu não tenho dúvida que melhorou, né? Eu acho que de uma década para cá houve uma melhoria, sim. Mas ela foi uma melhoria muito no acesso a bens de consumo, né? Eu acho que muito mais do que no acesso a bens que não são ligados propriamente ao consumo, né? A gente vê que, por exemplo, as questões de saúde continuam muito problemáticas. Educação. Mas a saúde, por exemplo, até quem tem condições de pagar um plano de saúde hoje está tendo problema. Nem a iniciativa privada está conseguindo suprir tamanha carência, né? Então, eu percebo que hoje, essa população de baixa renda que não tinha acesso a nada, hoje ela tem acesso, sim. Mas a gente está pagando agora um preço altíssimo, né, por essa farra de crédito que a gente viveu aí nos últimos anos e que descompensou completamente a economia através de instrumentos artificiais, né? Então, acho que isso aí é um fato. Os economistas todos, e agora até a própria presidente já assumiu que houve um erro, né, em relação à condução da economia. Agora, acho que o Brasil hoje está melhor do que estava? Acho. Mas também eu não me lembro de ter vivido no Brasil num cenário tão conturbado quanto esse, porque até porque na época da ditadura o cenário era de um lado só. Sim. Né? Agora nós estamos numa democracia, o que é muito melhor, por sinal, né? Mas o cenário está muito mais conturbado, por exemplo, do que na época do Collor, quando ele foi... Sim. Dizem que no governo PT, principalmente quando o Lula surfou com todas as possibilidades econômicas mundiais e internas, que ajudou muito a esse governo, que ele inflou a classe média, ela cresceu. Com essa crise, que não é só política, mas ela também atravessa todas as crises mundiais, que tudo vai contra. Nós poderemos ter uma redução dessa classe média, ela pode retroagir? Não tem a menor dúvida. E o vilão disso aí é a inflação, né? Porque quem mais sofre com a inflação é essa classe que está começando a ter o gostinho de consumir, né? Basta você ir ao supermercado e você vê que as coisas estão subindo de preço assustadoramente, né? Os carrinhos estão reduzidos. Ontem eu ouvi um amigo meu postando no Face o seguinte: estou apavorado, voltei a ver as maquininhas de reajuste de preço no supermercado, uma coisa que você não via há bastante tempo. Mas desde a época da UFIR, né? Desde a época do início do real, né? Que depois que estabilizou, você só via a pessoa para colocar o preço, não ficar trocando o preço. Então eu acho que a população de menor renda é a que mais sofre nesse cenário conturbado, né? E já começa a sentir isso, né? Porque nós temos hoje um grande endividamento do crédito, né? Os bancos, inclusive, estão jogando mais pesado com os juros porque a inadimplência está muito alta. Nós temos hoje aí o próprio programa Minha Casa Minha Vida, o nível de inadimplência é altíssimo. Nós temos aí os microempreendedores individuais que foram formalizados. Nós temos um número altíssimo de empreendedores que já não pagam os seus carnezinhos mensais com uma taxa muito pequena, que era um imposto unificado. Então, essa bomba ainda vai estourar em algum momento, né? Porque esses empreendedores, eles vão acabar indo para a dívida ativa, porque eles não pagam os impostos, né? Então, em algum momento isso vai ter que ser revisto, porque eu acho muito importante, sim, formalizar os empreendedores. Acho que o trabalho, ele é um trabalho que ele teve uma boa intenção, mas eu acho que a forma como ele foi feito, ele virou uma farra, né? Então, as pessoas... sem condições, por exemplo, de entender minimamente tecnologia, essas pessoas tinham que acessar a internet para imprimir o seu carnê.
Carga tributária. Me corrija se eu estiver errado. O Brasil é um dos países que tem uma carga tributária altíssima. Trabalha-se 12 meses, mas grande parte disso você joga no tributo. E cada vez aparece mais. Aí você abre uma empresa, quer andar na linha, quer andar legal, você paga os tributos, ainda paga as despesas, paga os funcionários, paga o que comprou para sobrar o lucro. Como é que você faz para incentivar alguém a abrir uma empresa? O empreendedor, o empreendedor hoje é uma pessoa corajosa acima de tudo, né? Porque você já abre um negócio já sabendo que você vai ter que sobreviver antes de você dar certo, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios hoje do empreendedorismo, né? Porque se os empreendedores fossem vistos de fato como deveriam ser, como pessoas que estimulam a economia, né, como é em muitos países, nós não teríamos tanta dificuldade assim para você estimular o empreendedor a abrir um negócio, né? Aqui cria-se muita dificuldade, aqui criam-se muitos tributos, é praticamente impossível o empreendedor acompanhar todas essas mudanças, por exemplo, tributárias que existem. Às vezes os próprios contadores não sabem. E isso fica uma coisa assim, às vezes você fica devendo alguma coisa sem nem saber que você estava devendo, porque mudou uma legislação, né, mudou a data de um imposto e por aí vai, né? Então, eu acho que a carga tributária é altíssima, acho que se houvesse de fato uma mudança, iria estimular sim a produção e não o consumo, né? O consumo é uma consequência disso. Agora, eu não sou economista, né? Eu falo isso como empreendedor, como empresário, como consultor, mas eu acho que alguma coisa sim deveria ser feita. Apesar de que eu faço consultoria para empresas que não sonegam absolutamente nada e estão muito bem. Perfeito. E outras que sonegam e quebram, né? Então, assim, não dá para justificar só o fracasso de uma empresa colocando pelo apenas tributo. Eu acho que o maior problema do Brasil é a utilização do tributo. Se nós pagássemos a carga que nós pagamos hoje, de IPVA, de IPTU, de todos os impostos que tem, e nós tivéssemos um retorno em relação às estradas, em relação à saúde, em relação à educação, né, de você poder colocar seu filho numa escola pública de qualidade, eu acho que ninguém estaria reclamando. Perfeito. Né? E principalmente quando a gente sabe que grande parte desses tributos são desviados através de propina, né? Querido, faltam 2 minutos, eu queria que você fizesse as suas considerações finais e desde já nós agradecemos muito a sua presença e eu tenho certeza que você retornará. Não tem a menor dúvida, né? Eu vim aqui, estou voltando a Campos, né, mais uma vez, até estava comentando com um amigo que veio comigo, que aqui foi a primeira cidade, o primeiro município onde eu comecei a atuar como instrutor do Empretec, né, do programa do Sebrae. E eu gosto muito de vir aqui porque eu fiquei alguns anos sem vir aqui. Quando eu vim a Campos, eu fiquei muito surpreso, né, com como estava pulsando isso aqui, né? E recentemente também trabalhei aqui, treinei empresários, capacitei as pessoas, e eu acho que Campos não pode abrir mão de achar que Campos vai dar certo, porque eu acho que Campos vai dar certo. Agora, a responsabilidade por isso tem que partir principalmente das pessoas daqui. Eu acho que as pessoas daqui têm que pensar como podem inovar na cidade, como podem oferecer um serviço de mais qualidade, como podem atrair pessoas para vir para cá, né? Que a gente tem uma região aqui que tem proximidades de belezas naturais muito grandes. Eu acho que é uma questão também de acreditar no seu potencial, porque se você, como empreendedor, né, ou como funcionário, ajuda fazendo a sua parte, eu acho que todos nós estamos ajudando a cidade. Eu fico muito feliz de estar aqui. Queria agradecer, inclusive, o convite, né, da Mauri, que agora é gerente comercial aí da Terceira Via, né, uma pessoa que eu gosto, que eu confio, e ela também confia muito em mim. E assim que, em breve, eu quero ouvir também muitas boas notícias em relação aqui do programa de vocês e da TV. Muito obrigado. Estamos terminando mais um programa Polêmica e até semana que vem com mais um entrevistado.